E pelo que eu sei, este é o primeiro caso em que uma transmissão ao vivo foi usada como álibi em um caso de assassinato. Embora a Twitch tenha protocolos e muitos termos de serviço para impedir que as pessoas façam coisas antiéticas na plataforma, às vezes as transmissões escapam pelas rachaduras, o que vamos discutir hoje. Stefan Balliet era um alemão de 27 anos que morava no município de Bendorf com sua mãe. Ele passou por treinamento militar durante seu serviço de 6 meses nas Forças Armadas Alemãs, quando tinha 18 anos, onde aprendeu a manusear armas como o fuzil de assalto HK, G36 e a pistola HK-P8. Mais tarde, ele estudou Química e Design de Produtos Moleculares e Estruturais na Universidade de Halle. Ele era um recluso, passando a maior parte do seu tempo online com pouca interação humana real. Não é preciso dizer que isso teve um efeito negativo em seu estado mental, levando-o por um caminho sombrio que eventualmente levou a um ponto de ruptura. Por volta do meio-dia de 9 de outubro de 2019, Bali partiu em uma missão para uma sinagoga em Halle, a 45 minutos de carro de sua casa. Este também era o segundo e último dia de Yom Kippur, uma proeminente festa judaica de oração solene e expiação de pecados. Mas quando Stefan chegou à casa de adoração, ele não planejava se juntar aos praticantes religiosos. Equipado com armas de fogo caseiras e uma câmera montada no capacete, suas intenções eram muito mais sinistras, e ele queria mostrar ao mundo o que estava prestes a fazer transmitindo ao vivo no Twitch. Embora inicialmente tenha tentado violar as portas fortificadas da sinagoga, Balliet foi frustrado por suas medidas de segurança, impedindo sua entrada. Frustrado por sua falha, o atirador enlouquecido decidiu desencadear seus impulsos violentos em qualquer um que pudesse. Ele atirou e matou Yana Lang, uma mulher de 40 anos que simplesmente passava pelo cemitério judeu próximo com um sistema de segurança recentemente atualizado da casa de adoração. A congregação dentro assistiu horrorizada enquanto Balé cometia seu crime. O assassino então dirigiu até uma loja de kebab turco próxima. Lá, ele assassinou Kevin Schwartz, um jovem de 20 anos, e feriu outro cliente antes de fugir da cena. Em sua fuga, Balé ainda feriu um casal casado, uma mulher de 40 anos e um homem de 41 anos que administravam um negócio em Landsberg. Durante essa fúria, o assassino continuou a transmitir ao vivo todo o suplício, transmitindo seus atos de violência e vomitando retórica antissemita por aproximadamente 35 minutos. Apesar do fato de que sua transmissão tinha apenas 5 espectadores ao vivo, a Twitch foi rápida em intervir e encerrá-la assim que perceberam o que estava acontecendo. Autoridades foram alertadas e iniciaram uma caçada ao homem. A tentativa de Balliot de escapar em um veículo alugado levou a uma perseguição de 80 km a partir de Halle. Ele foi finalmente capturado em Zietz, localizada 50 km ao sul da cidade em que seu ataque ocorreu. No julgamento após sua prisão, Stefan lançaria mais luz sobre sua motivação e visão de mundo. Entre suas muitas declarações condenáveis estava uma negação completa do Holocausto, o que é um crime na Alemanha. Ele expressou abertamente orgulho em suas ações, afirmando que escolheu muito intencionalmente atacar a sinagoga porque via aqueles dentro como seus inimigos. Balliot admitiu que seu ataque foi inspirado pelo atirador da mesquita de Christchurch, o extremista responsável por matar 51 fiéis muçulmanos na Nova Zelândia. O manifesto de Balliot, repleto de argumentos neonazistas, também foi logo descoberto, revelando o quão profundamente essa ideologia havia sido incutida em sua cabeça. A transmissão de 35 minutos do ataque também foi usada como evidência, consolidando sua culpa para os não convencidos. Uma avaliação psiquiátrica apresentada durante o julgamento sugeriu que Balliot apresentava sintomas de esquizofrenia, paranoia e autismo. Com todas essas evidências contra ele, Balliot foi condenado por 2 crimes de homicídio e várias tentativas de homicídio. A negação do Holocausto e a falta de remorso impactaram significativamente a percepção do tribunal sobre sua culpa. Apesar de estar encarcerado, Stefan não estava pronto para o fim de seu reinado de terror. Em junho de 2020, ele tentaria escapar de seu confinamento escalando uma cerca de 11 pés durante um período de recreação. Apesar de violar a segurança da prisão por um breve período, ele foi recapturado em apenas 5 minutos. Essa tentativa resultou em sua transferência para uma instalação de segurança máxima.
Mas isso não impediria o atirador degenerado, pois ele tentaria escapar uma segunda vez em 12 de dezembro de 2022, desta vez mantendo 2 oficiais da prisão como reféns no processo de usar uma arma não identificada. Os guardas intervieram rapidamente, conseguindo dominar o condenado e desarmar a situação. Felizmente, os 2 reféns não foram feridos, e Balliot foi felizmente levado de volta à custódia. Infelizmente, este não seria o último de muitos assassinatos relacionados ao tweet. Hugo Jackson era um estudante de 15 anos na escola Kaliberg em Eslöv, Suécia. Mesmo antes de virar manchete, havia muito em sua vida cotidiana que era motivo de preocupação. Dizia-se que o jovem tinha interesse na supremacia branca, passando muito tempo lendo sobre o assunto e assistindo a vídeos. Ele também supostamente estava obcecado por tiroteios em escolas, demonstrando fascinação pelo ato e por seus autores. Devido a esse comportamento, Hugo não era estranho aos encontros com a polícia. Em janeiro de 2021, ele foi repreendido por usar uma lembrança nazista na escola. Meses depois, em maio, ele foi pego contrabandeando facas de arremesso sob suas roupas na aula de educação física. Quando questionado sobre sua motivação para carregar as armas, Hugo afirmou que não se sentia seguro. Em cada um desses casos, ele seria enviado aos cuidados dos serviços sociais. Com um passado tão problemático, talvez não devesse ter sido uma surpresa quando o comportamento do jovem tomou um rumo drástico para pior. A situação atingiu um ponto crítico em 19 de agosto de 2021, por volta das 8h06 da manhã, quando Hugo chegou à escola carregando uma bolsa de ginástica contendo facas, pistolas de airsoft e um arrepiante conjunto de roupas pretas adornadas com a bandeira sueca. A sequência de eventos que se seguiu foi marcada por uma perturbadora premeditação, intensificada pela intenção de Hugo de transmitir ao vivo o suplício. Com um celular como sua câmera, Hugo iniciou uma transmissão ao vivo no Twitch, invocando o nome do atirador da mesquita de Christchurch, com as palavras "Lembrem-se, rapazes, se inscrevam no PewDiePie". Minutos após o início da transmissão, ele esfaqueou um professor de educação física no estômago, gerando gritos e caos. O arrepiante espetáculo de transmissão continuou, enquanto a trajetória de Hugo o levou a apontar uma pistola de airsoft para os policiais que respondiam. O confronto terminou com tiros de advertência e sua subsequente prisão. O rescaldo estava repleto de revelações. A identificação de Hugo como um supremacista branco autoproclamado, sua fascinação por ideologias extremistas e seus laços com outro indivíduo, Laite. Eckenstein realizou um ataque semelhante. Os procedimentos legais seguiram rapidamente. Em 22 de dezembro de 2021, o Tribunal Distrital de Lund condenou Hugo a 2 anos e meio em um centro de detenção juvenil por tentativa de homicídio e 9 acusações de ameaças grosseiramente ilegais. Contudo, os ecos de suas ações persistiram conforme novas revelações emergiram. Em março de 2022, Hugo enfrentou acusações adicionais de ameaças grosseiramente ilegais, reforçando os ecos assustadores de um evento trágico. Ao longo do processo, o espectro da transmissão ao vivo permaneceu, mostrando a mistura arrepiante de premeditação e tecnologia moderna que tornou suas ações ainda mais perturbadoras. Bayan S. Gendron, um jovem de 19 anos, morava em Conklin, Nova York. Devido à vasta quantidade de tempo passado online, o jovem começou a desenvolver certas ideologias extremistas que o levariam por um caminho sombrio. No fatídico dia de 14 de maio de 2022, Gendron vestiria equipamento tático armado com a intenção de executar seu plano meticulosamente pensado. Com um rifle semi-automático e legalmente modificado em mãos, Gendron entraria numa área predominantemente negra em Buffalo, Nova York, e perpetraria uma atrocidade no supermercado local Tops Friendly Markets no bairro de Mastin Park. Quando o relógio marcou 2h30 da tarde, o adolescente desencadeou o terror sobre os compradores desprevenidos, atirando indiscriminadamente em pessoas à esquerda e à direita. Do lado de fora da loja, ele continuaria seu ataque, tirando a vida de mais 3 indivíduos. Sua entrada na loja levou a uma troca de tiros com o segurança armado Aaron Salter Jr., de 55 anos, um policial aposentado de Buffalo que bravamente tentava parar o massacre, apesar de seus melhores esforços. Infelizmente, o agressor perderia sua vida após este confronto. Interromperia mais 6 vidas, deixando para trás famílias despedaçadas e uma comunidade mergulhada em angústia.
Logo seria descoberto que o assassino havia transmitido todo o ataque ao vivo em seu canal do Twitch, capturando os momentos horríveis enquanto ele dirigia até o estacionamento da loja, mostrando a atrocidade que se desenrolava a partir de sua perspectiva distorcida. A polícia eventualmente prenderia o atirador, com ele surpreendentemente se rendendo e removendo seu equipamento tático. Infelizmente, o dano já havia sido feito. Após sua prisão, os investigadores descobririam o rastro digital de Gendron, indicando um planejamento e reconhecimento extensos. Postagens em redes sociais, originalmente compartilhadas no Discord e 4chan, revelaram detalhes perturbadores em seu discurso online. Seu manifesto de 180 páginas expôs ainda mais o ódio de Gendron pela comunidade afro-americana, com ele falando sobre mirar na loja específica devido à sua localização em um código de endereçamento postal predominantemente negro, e abrigando crenças alarmantes sobre substituição étnica e cultural. O jovem que estava sempre online também detalhava meticulosamente suas visitas ao supermercado antes do tiroteio, vigiando as horas de maior movimento da loja e planejando seu ataque, mostrando a assustadora quantidade de premeditação colocada no esquema. Porém, este não seria o primeiro sinal, pois incidentes prévios também apontavam um comportamento alarmante deste indivíduo. Surgiram relatos de uma ameaça generalizada feita pelo atirador no ensino médio. Quando perguntado por um professor durante um projeto de classe sobre quais eram seus planos após se formar, Gendron responderia de maneira arrepiante dizendo: "Eu quero cometer assassinato e suicídio." Este incidente levaria Gendron a ser encaminhado a um hospital de saúde mental antes de ser liberado um dia e meio depois. Durante a sentença, o streamer afirmou que estava arrependido de suas ações, choroso e cheio de arrependimentos, contrastando fortemente com a frieza com que realizou suas ações anteriores. O assassino condenado admitiu a dor que infligiu, reconhecendo a perda irreversível e a devastação que causou. O rescaldo ecoou com a profunda tristeza das famílias das vítimas, que testemunharam a tragédia insondável. Alguns expressaram perdão, enquanto outros ansiavam que Gendron lidasse com suas ações pelo resto de seus dias, encarcerado sem descanso. 2 dias depois, a Twitch condenou o tiroteio em uma declaração pública, expressando simpatia pelas vítimas, suas famílias e comunidades afetadas. Mencionaram também que colaborariam com agências de aplicação da lei e outras empresas de tecnologia para evitar a propagação das imagens online. Eles enfatizaram seu compromisso com a segurança da comunidade e prometeram aprender com este incidente para melhorar a política. Em 26 de agosto de 2018, um torneio Madden 19 foi realizado em Jacksonville, Flórida, como parte da Madden National Football League Championship Series, uma competição anual de esportes. Realizado no Good Luck Have Fun Gaming Bar, dentro do restaurante Chicago Pizza, no complexo de lojas e restaurantes Jacksonville Landing, 117 jogadores competiram cara a cara em um evento de 2 dias. A competição ofereceu aos participantes a oportunidade de se qualificar para as finais em Las Vegas e um prêmio em dinheiro combinado de $5.000. Mas infelizmente, para os jogadores e espectadores, aquela brilhante tarde de domingo se transformaria em uma tragédia que ninguém poderia ter esperado. Veja, entre os participantes estava David Katz, um jogador competitivo de 24 anos conhecido pelo pseudônimo Brad. Katz era de Baltimore, Maryland, e já havia garantido uma vitória de 10.000 em um torneio Madden de 2017. Durante a transmissão do torneio na Twitch, as coisas tomaram um rumo sombrio quando Katz, visivelmente irritado, sacou uma de 2 pistolas e abriu fogo. Não é uma saída fácil para cantar, desculpe-me. Matando 2 colegas jogadores. Taylor Robertson, de 27 anos, também conhecido pelo nome de jogador Spot Me Please, e Elijah Clayton, de 22 anos, também conhecido como True Boy. Katz também feriria mais 11 pessoas no torneio, incluindo um jovem de 19 anos chamado Drini Joka e Christopher McFarland, de 31 anos, que recebeu um tiro de raspão na cabeça. A transmissão ao vivo que capturou os momentos antes do tiroteio, o áudio dos tiros e o caos subsequente, seria removida pela Twitch, mas não antes da perturbadora filmagem ser compartilhada na internet. Embora os motivos exatos de Katz permanecessem incertos, sua aparente vingança contra indivíduos específicos tornou-se evidente, pois Alexander Madunik, baleado no pé por Katz, afirmou que perdeu um jogo no torneio mais cedo e estava visivelmente irritado.
Como mencionado anteriormente, David tinha experiência no cenário competitivo de Madden, tendo participado de vários outros torneios no passado e em uma entrevista se referiu a si mesmo como um dos melhores jogadores. Relatórios posteriores sugeririam que Katz poderia ter um histórico de problemas de saúde mental e comportamentais antes do tiroteio. Documentos judiciais do divórcio de seus pais indicaram que Katz havia sido previamente colocado em um medicamento antipsicótico conhecido por tratar esquizofrenia, bem como 2 tipos de antidepressivos. Ao crescer, ele foi internado involuntariamente em um hospital psiquiátrico 6 vezes, incluindo passar 97 dias em terapia na natureza. Enquanto o pai de David negava que ele mostrava quaisquer sinais de esquizofrenia, sua mãe insinuava o contrário, afirmando que ele estava em um estado desesperado, sem tomar banho por dias, outras vezes andando em círculos e sendo violento com ela. No entanto, este trágico incidente realmente chocou a comunidade de jogos e teve um impacto profundo, com a própria EA Sports comentando publicamente sobre o assunto, condenando o tiroteio como um ato sem sentido de violência, ao qual também responderiam expressando suas mais profundas condolências às vítimas. Após a tragédia imprevista, a EA cancelaria todos os torneios subsequentes pelo resto da temporada até que pudessem examinar e revisar seus protocolos de segurança, implementando medidas de segurança mais rigorosas para ajudar a prevenir tais incidentes no futuro. Com o cenário sereno da Irlanda do Norte ao fundo, Stephen McCullough, um youtuber de 33 anos de Woodland Gardens, Lisboa, tornou-se uma figura proeminente no mundo digital. Com mais de 37 mil inscritos, sua persona online prosperou no mundo dos brinquedos colecionáveis de cultura pop e memorabilia, especificamente Doctor Who, onde ele cuidadosamente cultivou uma presença carismática e envolvente. Agora, como você pode ver, O que você quer? Estou tentando fazer uma análise aqui, ainda não foi lançado. Como assim ainda não foi lançado? Como você chama isso? A vida de McCullough parecia bastante comum. Após iniciar um relacionamento em agosto de 2022 com 32 anos, em dezembro daquele ano ela estava grávida de 15 semanas. A vida deles juntos parecia comum, se misturando perfeitamente com a monotonia da existência cotidiana. Infelizmente, na fatídica noite de 18 de dezembro de 2022, essa tranquilidade seria estilhaçada. Como se veria, Natalie McNally, grávida e cheia de vida, encontraria um fim trágico, sendo brutalmente esfaqueada no conforto de sua própria casa. Na mesma noite, McCullough aparentemente fazia uma transmissão ao vivo jogando Grand Theft Auto Vice City em seu canal do YouTube VoltSaxon07, numa referência ao programa Doctor Who. Contudo, conforme as investigações do assassinato de McNally avançavam, descobriu-se que a alegada transmissão ao vivo de McCullough não era o que aparentava. A análise forense dos dispositivos do criador revelou que a transmissão de mais de 6 horas foi pré-gravada, meticulosamente estruturada para simular uma interação ao vivo enquanto a tragédia se desenrolava no mundo físico. Ele chegou a alegar que estava tendo dificuldades técnicas que o impediam de interagir com os chats ao vivo, numa tentativa de vender ainda mais a fachada. Com essa revelação, a credibilidade do álibi do streamer foi destruída. Inicialmente descartado como suspeito, o homem de repente se viu enredado em uma complexa teia jurídica. Os procedimentos judiciais revelariam que, após o incidente, McCullough teria gravado conversas da família da mulher assassinada sem seu conhecimento, numa tentativa de saber se suspeitavam de seu envolvimento no caso. Ecoando no meio do julgamento e investigação, a angústia da família McNally reverberou pelo tribunal. Em uma nota ligeiramente relacionada, por volta da mesma época, um homem de 22 anos chamado Kyan Withers seria condenado a 3 meses de prisão após postar um vídeo grosseiramente ofensivo, editado de Natalie cantando "I Feel Good" de James Brown. A denúncia seria feita pelo primo de McNally, que ficou altamente ofendido com a postagem. Embora a motivação por trás das ações de McCullough permaneça uma questão central, a acusação sugeriu que o catalisador para o trágico incidente pode ter surgido de mensagens trocadas entre Natalie McNally e outra pessoa, poucos dias antes de sua morte prematura. Essas interações podem ter desencadeado uma sequência de eventos que levou ao esfaqueamento fatal. Porém, como o caso ainda está em andamento, os detalhes não foram divulgados. Até o momento, McCullough ainda não apresentou defesa, então resta aguardar para ver como essa história se desenrolará. A história de Grant Amato é uma que navega pelo labirinto da obsessão, vício e consequências trágicas.
Nascido em 20 de maio de 1989 na Flórida, a vida de Grant estava entrelaçada com ambição e expectativas familiares. Seus pais eram Chad e Margaret Amato, ambos profissionais de sucesso na área médica. Grant e seu irmão Cody estudaram na escola secundária Timber Creek, onde se envolveram em esportes, com Grant se destacando no levantamento de peso. Assim como seus pais, os irmãos compartilhavam aspirações na medicina, cursando enfermagem na Universidade da Flórida Central após o ensino médio. Enquanto Cody teve sucesso, a jornada de Grant tropeçou nos portões de um programa de enfermeiro anestesista. Em junho de 2018, Grant seria suspenso e eventualmente demitido do Advent Health Orlando, devido a alegações de administração imprópria do sedativo Propofol aos pacientes. O hospital também suspeitou de roubo de drogas, levando à prisão de Grant por grande furto pela polícia de Orlando. Em busca de um novo propósito, ele procurou conforto no emergente mundo de streaming do Twitch, almejando monetizar seu hobby de jogos. Impulsionado pelo apoio de sua família, particularmente por Cody e seu pai Chad, Grant tentou se estabelecer na plataforma. Porém, suas tentativas de transmissão não tiveram sucesso. Apesar das transmissões esporádicas, Grant mal ganhava $150 por mês com assinaturas. Suas aspirações também continuariam a murchar na sombra de um vício consumidor em modelos de webcam, fixando-se especificamente em Silvia Ventsislavova, uma trabalhadora sexual búlgara. Na tentativa de impressioná-la, Grant entrou em um abismo financeiro, desviando mais de $200 mil de sua família para sustentar sua ilusão de riqueza em suas conversas privadas. Em um esforço para controlar seu vício, a família de Grant financiou um programa de reabilitação de $15 mil, mas ele rapidamente desistiu e se recusou a cortar laços com Sylvia, levando à sua expulsão da casa da família. Enfurecido pelo afastamento e alimentado por delírios, o degenerado e fracassado streamer do Twitch começou a planejar uma atrocidade. Seu esquema se desenrolaria em 24 de janeiro de 2019, quando Grant executou um ataque meticulosamente planejado, assassinando friamente sua mãe enquanto ela trabalhava em sua mesa, e depois esperou para emboscar seu pai ao retornar do trabalho. O ato hediondo prosseguiu quando ele tentou convencer seu irmão Cody a voltar para casa após seu turno de enfermagem, enviando mensagens usando o número de seu pai antes de atirar nele friamente ao chegar. Ele então tentaria simular um suicídio, colocando a arma ao lado do corpo do irmão. Fugindo para um hotel próximo, Grant foi preso 2 dias depois, no dia 26, mantendo sua inocência apesar das evidências esmagadoras que o ligavam ao crime, incluindo um pendrive cheio de imagens de Sylvia conectado ao computador da família durante o tempo dos assassinatos. Durante o julgamento realizado em julho, Grant negou veementemente sua culpabilidade, mas o peso das evidências e a trágica perda de vidas levaram à sua condenação. Pouco mais de um ano depois, em 20 de agosto de 2020, Grant seria condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Lowell Thomas Schumacher é um residente de Boca Raton, Flórida, de 33 anos, que se viu jogado nos holofotes devido a uma série de eventos perturbadores que aconteceram no Twitch. Antes do incidente que o tornou infame, Schumacher levava uma vida relativamente comum, longe da atenção pública. Pouco se conhecia sobre sua vida diária, suas batalhas ou os demônios que enfrentava. Contudo, em 9 de dezembro de 2022, o homem aparentemente inofensivo ganhou as manchetes pelos piores motivos. Ele adentrou um território sombrio de comportamento online, tecendo uma narrativa de terror e ameaças no chat ao vivo de um streamer da Twitch. De forma alarmante, digitou que um assassinato em massa estava por vir e, arrepiante, acrescentou: "Hoje vou matar 20 pessoas, tenham um bom dia." Essas palavras na transmissão desencadearam preocupação, levando um usuário do Twitch a alertar o Federal Bureau of Investigation. A aplicação da lei rastreou a pegada digital de Schoonmaker até sua casa em Boca Raton. Confrontado, ele admitiu as declarações, mas as descartou como divagações de bêbado, consequência de sua depressão após a morte de seu avô. Apesar de alegar que as ameaças não eram sérias e que não tinha intenção de causar danos, as autoridades agiram rapidamente. Em 14 de dezembro, Schumacher foi preso e acusado de fazer ameaças de violência. Sua vida, antes envolta em privacidade, agora foi jogada no duro escrutínio da mídia. As consequências de suas ações impactaram não só seu futuro, mas também levantaram questões sobre a responsabilidade e as consequências da comunicação online.
Após o incidente, não ficou claro se a conta do homem de 33 anos foi banida da Twitch ou se a plataforma agiu para prevenir casos semelhantes. Contudo, o evento marcou um momento significativo que mudou irreversivelmente a vida do homem, impactando seus futuros empreendimentos. Então, você tem alguns dos maiores degenerados na plataforma Twitch, e devido à sua natureza ao vivo, infelizmente não serão os últimos. Então, com esse pensamento, acho que vou terminar o vídeo aqui. Até a próxima, obrigado por assistir.